ministração que Ele deseja trazer para nós hoje. Vai lá em Isaías 40, versículo 3, porque eu passei antes, né? Mas Isaías 40, versículo 3, por favor. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitar no ermo vereda a nosso Deus. Por enquanto até aqui, curvem as cabeças, vamos orar ao Senhor. Senhor, Deus, Pai amado, de infinito amor, graça e misericórdia, obrigada, Senhor, por mais esta quarta-feira que aqui estamos, na Tua casa, no Teu altar, aqueles que nos assistem pela live, os que irão nos assistir, Senhor. Obrigada, Pai, por mais esse dia onde o Senhor traz a Tua palavra, a Tua semente, que será lançada aqui hoje, e que em graça, amor e misericórdia prepare nossa vida, nossa mente, nosso coração, nossos ouvidos para aquilo que o Senhor deseja que nós entendamos hoje, Pai. Que não seja eu, Senhor, Tua filha, Tua serva, mas sim que seja o Teu Santo Espírito a me usar da maneira que o Senhor deseja, da forma que o Senhor deseja. Que nada, nem um suspiro e até o meu silêncio, se for necessário, seja Teu, Pai. Que sirva sempre, sempre para Ti, tão somente Teu. Amém. E dando sequência, no versículo 4, ele diz assim: todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. E no versículo 5, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá, pois a boca do Senhor disse Deus. Aleluia. Isso é tão maravilhoso, porque Isaías 40, na verdade, essa passagem, ele fala da voz do que clama no deserto, mas até chegar ao 40, e a gente não tem tempo de fazer esse paralelo, né, pastor? Mas ele, em resumo, o povo já estava no exílio, o povo estava no cativeiro na Babilônia, existia uma série de acontecimentos até chegar nessa passagem de hoje. E aí a gente entende sobre um pouco que o Senhor me traz hoje aqui para compartilhar com vocês sobre duas coisas. E a primeira é o deserto. E a gente vê e fala sobre o deserto. Muitas das vezes nós não entendemos o deserto que estamos. E eu confesso para vocês que quando eu fazia essa palavra, eu questionava o Senhor sobre o que seria a palavra que Ele desejaria que trouxesse para a tua igreja hoje. Ele falou, é deserto, filha, é deserto, porque antes de chegar a vocês, ela corta aqui, ela corta primeiro na gente que está aqui trazendo. E muitas das vezes a gente não entende, às vezes acha que Deus faz as coisas, mas muitos desertos, meus irmãos, são nós mesmos que nos colocamos. Muitos desertos a gente quer botar a culpa no inimigo, a culpa no diabo, a culpa em Deus, mas o difícil é a gente entender que é a gente que se colocou ali, e que a graça e a misericórdia do Senhor está conosco, inclusive nessa situação. Aleluia! Mas a gente precisa entender, e ela confronta, e ela corta, e ela fala, muitas das vezes não sou eu que te coloco, muitas das vezes você se coloca, eu ainda te ajudo, eu seguro. E aí a gente acha muitas coisas, mas a gente tem que entender que não dá para delegar para o Senhor aquilo que está em nós mesmos fazendo. Como assim? Muitas das vezes eu não sei qual é o deserto da tua vida, eu não sei se é trabalho, se é saúde, se é relacionamento, se é familiar, mas muitas das vezes a gente ora e continua, e está certo, temos que perseverar mesmo em oração, porque ainda que a gente não saiba, através desse posicionamento as coisas tendem a se revelar na nossa vida. Mas existe uma parte que é nossa, é a gente que tem que fazer essa parte, onde a gente enxerga, o que a gente fala? Volta lá no versículo 3, por favor, meu filho. A primeira parte ele fala assim, voz do que clama no deserto. Você está clamando no deserto? A minha voz é a tua voz. Ele fala, preparai o caminho do
os seus olhos para o Senhor. Muitas das vezes no deserto, no problema, a gente fica assim, mas eu não sei o que está acontecendo, e as coisas de Deus estão ali. E as coisas você largou, as coisas de Deus você deixou para lá, soltou. Ele fala, preparai o caminho do Senhor, minha filha, estou aqui, olha para mim, olha para mim. Logo na sequência ele fala, endireitar no ermo vereda a nosso Deus. E olha que é interessante, biblicamente falando, o ermo, a gente vê o que é um lugar desabitado, é um lugar inóspito, é um lugar solitário, são áreas que são pouco povoadas, são desertos, como lugares secos ou áridos. Ele está direito ao ermo. Qual é o ermo da tua vida que ainda não está endireitado? Não dá para transferir para Deus o ermo que é você, que sou eu que tenho que fazer. Logo que eu me mudei para cá, vocês sabem que lá em casa tem quase pouco de 3 meses que me mudei, a casa estava vazia, fomos comprando coisas para casa. Mas o meu ermo não estava endireitado, minha casa estava bagunçada. Até a pastora Bel foi lá, né? Deu uma maravilhosa ajuda para endireitar meu ermo, porque aquilo que a gente não sabe, a gente pede ajuda, né, gente? E está tudo bem. O que acontece? Chegou num momento que eu rodava pela casa e falei, caramba, meu ermo não está bom, eu preciso endireitar meu ermo para o nosso Deus. E começa nos pequenos detalhes da nossa vida. Se eu quero um emprego melhor, como eu endireito o erro do emprego melhor? Vou estudar, vou buscar fazer alguma competência para aquilo que eu estou querendo. Se eu quero falar inglês, deixa eu buscar o inglês. Se eu quero aprender informática, deixa eu matricular no cursinho de informática. Porque não dá para dizer, Senhor, quero tomar a pílula, vou amanhecer já sabendo tudo de Excel. Não funciona assim, meu irmão, tem que ter a nossa parte. Então ele fala, endireitar no ermo a vereda. Então, dependendo do deserto que você está orando e clamando ao Senhor, não delegue para o Senhor aquilo que é seu papel fazer. Esses dias eu ouvi assim, não vou fazer nada, se for de Deus mesmo, Ele vai ter que mover tudo. Meu irmão, minha irmã, quanta besteira a gente fala. Deus deve olhar e falar assim, vai ficar no deserto mais um tempinho. Até vi uma pregação e falou, é teu fazer. Tem coisas que é a gente que tem que fazer, principalmente quando a gente se coloca nesse deserto, porque não é vontade de Deus que a gente vá cair num buraco. Ele avisa. O que acontece é que muitas vezes nós, como os pastores, a pastora fala muito aqui, pela nossa carne, a gente acha que dá, a gente acha que faz, a gente acha que acontece, a gente acha que pode, e a gente cai no buraco. E aí, ai, Senhor, epa, sair, dá esse passinho, meu irmão. Quer o que Deus pega na tua perninha? Sair está em nós. E para isso, então, duas coisas caminham lado a lado, falando sobre deserto. Uma delas, não tem como não falar estar no deserto e a gente não mencionar o tempo. O tempo, Senhor. Se dependesse de nossa vontade, meus irmãos, acho que nosso tempo seria até tudo do nosso jeito, né? Mas Deus é maravilhoso e Ele nos ensina algumas coisas. Deserto e tempo, eles caminham lado a lado. Pode ser curto, pode ser longo, pode ser no meu tempo, pode ser no seu, mas pode ser no dele. Depende, isso é um alinhamento. E esse tempo de permanência no deserto depende de uma série de fatores. Mas a principal é você entender o porquê você foi para lá, o porquê você está lá, ou porque de repente você foi colocado lá, ou porque você se colocou lá. Isso tudo depende do tempo. O tempo de permanência ele é muito relativo. Conhecemos bem Eclesiastes 3, versículo 1. Ele fala sobre o tempo. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Super conhecido, falamos isso o tempo todo.
E no nosso dia a dia, será que realmente vivenciamos isso? Eu confesso que quando o Senhor me deu essa palavra, Ele me deu nos 45 do segundo tempo, porque eu estava meio que brigando com Ele, sabe? Como a pastora fala, tem um tete-a-tete, né? Eu estava tendo um tete-a-tete com Deus. E aí, malhou um pouco em mim essa questão do tempo. E eu estava na minha casa arrumando, endireitando meus erros, e um deles foi a casa. Quando eu olhei, vocês viram que hoje tem uma decoraçãozinha diferente aqui? Essas plantinhas estavam lá em casa. E a diaconisa Kátia, que vai assistir depois a live, que ela sempre assiste depois, né? Ela vai lembrar. Esse daqui é o limão que ela sempre traz pra gente. E que limão bom. Foi mais ou menos setembro do ano passado, eu decidi plantar. Falei, pô, limão é tão bom e eu gosto de plantar coisas. E eu plantei lá em casa. E aí a gente vê uma coisa. As 3 plantas foram plantadas no mesmo momento. Não teve diferença de um dia, nem de horas. Eu deixei ela secar do mesmo jeito, tem que deixar secar, né? Deixei a sementinha secar, depois eu vou botar sequinho. Todas estavam num vasinho mesmo igual esse azulzinho, esse petitinho, menorzinho de todos. Eram 3 vasinhos desse tamanho. Isso foi em setembro do ano passado. Deixa eu levantar. Esse aqui. Esse petitinho. Em setembro do ano passado eu plantei nesse vasinho. E de lá para cá, com a minha rotina, eu sempre molho. São molhadas no mesmo momento, no mesmo dia, da mesma forma. E assim foi acontecendo. Nós estamos em maio, né? Maio, junho, julho, agosto, setembro. Daqui a 4 meses, vai fazer 1 ano. E olha como elas estão. Enquanto eu estava perguntando ao Senhor sobre todo o que Ele queria que dissesse, Ele me trouxe essa diferença. E aí a gente vê que tem lá em 1 Coríntios 3, os versículos 6 e 7, que também é bem conhecido. Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou, versículo 6, mas Deus deu o crescimento. Versículo 7, por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas é Deus que dá o crescimento. O que eu aprendi com isso aqui? Eu não sei em qual momento, ou qual é o deserto, ou qual é a situação da tua vida, que de repente você queria que já tivesse dado fruto, meu irmão. Que de repente você se questiona: mas eu já fiz isso há tanto tempo. Tem mais de 20, quase 30 anos que eu oro pela minha mãe. Quase 30, 28 anos. Talvez ela está aqui, ó. Não está nas nossas mãos, porque o crescimento é de Deus. Muitas das vezes você ora por alguma coisa na tua casa, seja teu companheiro, seja tua mãe, seja um familiar. Você fala: Senhor, há tanto tempo, Senhor. E se você chegar e falar assim: quer saber? Não vou chutar não, porque a plantinha é linda. Não quero mais essa planta, ela não me dá fruto. O problema está na planta? O problema está em quem plantou? Em quem regou? Em Deus. Vocês entendem que Deus trabalha de todas as formas? Porque muitas das vezes a gente descarta trabalhos porque acha que não é bom, porque acha que ou eu sou mais do que eu trabalho, ou eu trabalho muito, ou eu ganho pouco. A gente descarta pessoas porque a gente fala: não, fulano não muda nunca, não para de beber, não para de sair, não para de ganhar, não para de fumar. Descartamos porque não entendemos essa coisa aparentemente tão simples, mas muitas das vezes Deus quer trabalhar em nós, e você quer jogar no outro aquilo que precisa trabalhar com você.
E é muito mais fácil eu jogar para o outro a mudança que não aconteceu, aquilo que eu sempre quis que você fizesse, você não faz, o que eu deveria ser e não fui, quando na verdade não funciona assim. Quer ver, as 3 foram plantadas no mesmo dia, na mesma hora, com a mesma forma. Umas foram desenvolvendo e aí eu fui trocando de vasinhos. Essa daqui já está maior, vou arrumar um vaso maior para ela, vou replantar as outras. E a gente vê em Lucas 6, se não me falha a memória, que aqui não está aparecendo, mas em Lucas 6, no 44, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem vindimam uva dos abrolhos. São limões, certo? Limoeiros. E é engraçado que ele fala, não vai colher figo de espinheiro. Ele compara um fruto com uma erva daninha. Eu não vou pegar daqui e vou colher um veneno. Obrigada, pastor. E ele fala, nem se vindimam uva. O vindimo também é colher, também é fazer essa colheita. Uva dos abrolhos. Abrolhos também são plantas rasteiras. Também são plantas improdutivas, são ervas daninhas. E a gente vê o quanto a gente espera e tem às vezes uma planta frutífera. Você pode depois falar assim, não quero, chutei, mas eu vou então para aquela. É um espinheiro, é um abrolho, é uma coisa que não vai frutificar. E aí você fala, caramba. Então existe uma diferença entre o que dá fruto e o que não dá fruto. A gente viu isso na palavra domingo, complementando quando eu vi o culto pela live, sobre o que dá fruto e o que não dá. Se você está com espinheiro na mão, vai dar figo. Não vai dar figo. Mesma coisa dos abrolhos, são plantas rasteiras, porque é uva, não vai dar. Não vai dar. Então, desculpa porque eu estou saindo daquela gripe da garganta, ficou bem ressecada. Então a gente precisa entender uma diferença, entender ao longo do nosso dia, seja no trabalho, seja na sua casa, seja na tua vida inteira. Em Tiago 3, versículo 17 e 18, ele fala para a gente que a sabedoria que do alto vem, 17 e 18. Então 17, por favor. A sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Perceba que existe essa sabedoria acessível do alto, mas primeiro ela é pura. Se ela é pura, eu preciso perceber ela primeiro, depois ela vem de que forma? Pacífica. A gente costuma dizer que tudo aquilo que é de Deus vem e traz paz. Se não tem paz, comece a olhar com outros olhos. Por quê? É pacífica, ela é moderada, ela é tratável. O que é tratável, gente? É aquilo que quer ser tratado, é aquilo que é para tratar em mim, em você, no outro, é tratável. Ela é cheia de misericórdia e bons frutos. Mas se eu chegar agora e falar assim, me dá um limão, quero temperar um peixe ali agora, me dá um limão. Ela vai dar um limão agora? Vou falar, amanhã, se você não me der um limão, não quero mais você. O que vai acontecer com ele? A culpa está na bichinha? Deus quer tratar na gente algumas coisas. Deus quer tratar na gente aquilo que a gente não consegue enxergar. E o Senhor me traz com essa mensagem para dizer, olha meu irmão, se você jogar fora, depois você vai criar plantinha, você vai ter que começar de novo.
ela vai voltar lá, aquela pituquinha. Porque precisa ser tratada em você, senão depois você vai querer fazer de novo, porque ela não vai te dar o fruto no seu tempo. Quem dá o crescimento é Deus. Se você não entender que vem dele, e cabe a nós, Senhor, me ajuda a segurar, me sustenta, Senhor, me dá força até eu ver ela dar o primeiro limãozinho, me sustenta, mas eu creio, Pai, continua ali, Senhor. Com certeza ele vai fazer ela dar um fruto mais rápido. Minha filha, que ela está orando, né? Está pedindo aqui já, deixa eu fazer ela fazer isso mais rápido. E aí a gente precisa entender que tem um propósito, sim, de restauração em nossas vidas, de entendimento em nossas vidas, um propósito que para a gente amadurecer, é um amadurecimento, é uma cura no Senhor daquilo que está em nós, está dentro de nós, está no nosso coração, para a gente entender sobre esse tempo. Nós estamos falando de tempo e deserto. Tempo e deserto caminham lado a lado, caminham lado a lado, uma coisa depende da outra, porque a gente entende que não é no meu tempo. A gente faz birra, a gente faz pirraça, a gente faz uma maluca com Deus. Às vezes a gente fala assim, quer saber, já que não vem mesmo, então não vou para a igreja não, vou para tal lugar, já que não acontece nada. A gente larga as coisas de Deus como quem larga um copo na pia. Verdade. A gente faz birra com Deus. Ah, Deus, estou sozinha não sei quanto tempo, quer saber? Vou para Gandaia, não vou para a igreja não. E assim vai, assim sucessivamente. A gente age sem pensar e se esquece de que tem consequências. As consequências vêm, mas Deus me traz aqui hoje para que a gente consiga ter esse descamar dos nossos olhos e enxergar qual é o deserto que nós estamos, cada um passando. Qual é o seu deserto? Reflita sobre esse deserto. Reflita sobre qual é o erro da tua vida que precisa ser endireitado. Dói, irmão. Olhar para dentro da gente incomoda. Olhar para dentro e falar, caramba, só que escorreguei aqui, como eu pisei no tomate. Existe uma casquinha de banana que a gente sempre cai nela. Qual é o erro que precisa ser endireitado? Não fuja dele, porque quanto mais a gente foge, mais se estica o deserto. Não adianta. Então, se você está no seu íntimo, no seu profundo, entenda. E aí a gente vai para o próximo. Por que eu falo isso para vocês? Porque compartilhando um pouco do que foi a passagem toda, que eu falo, corta aqui antes. Por muito tempo, esses quase 2 meses, assim como todos a gente se acha, eu também me achei culpada porque eu não dei fruto no tempo desejado de outra pessoa. Eu falei, caramba, por que eu não enxerguei isso mesmo, né? Pô, né? A gente dá um tapa na testa e fala, que topeira. E muitos de vocês falaram, Poli, tu é bobo, hein? Tu não enxergou? Gente, o crescimento é de Deus. Ele não queria trabalhar isso em mim. E aí, como eu chegar aqui e falar assim, vai dar um limão agora, não vai dar. Então, por muito tempo, eu também, como cada um de vocês, talvez cheguei a me culpar, porque eu não dei o fruto no tempo de alguém. Mas aí Deus me traz e me fala, ei, mas o teu fruto não é no tempo de alguém, é no meu. É no meu, porque enquanto você vai dar no meu, lá também tem que dar fruto de outra forma, de outro jeito. E é assim que Deus trabalha. Eu vou falar uma coisa para vocês, foi um libertador na minha vida, isso virou a chave. Isso faz a gente virar a chave para muita coisa, porque nós não precisamos nos sentir culpados, porque a gente não dá fruto naquela hora. E é diferente, e é muito diferente. Eu falei, glória a Deus, obrigado, não estou obrigando mais por essa palavra não, amém. Salmo 51, vai lá meu filho, versículo 6, por favor. Salmo 51, versículo 6, ele diz assim, eis que ama a verdade no íntimo
e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Pessoal, intimidade com Deus é intimidade com Deus, não é intimidade com a torcida do Flamengo. Aquilo que Deus fez, faz, e certamente ainda fará na minha vida e na tua, é no particular. É aquilo que você vai falar assim: estou no deserto por causa desta situação. Senhor, me ajuda, não enxergo, não sei, me ajuda, me mostra, até a hora que Ele mostrar. Mas é a verdade no íntimo. Por quê? Meu irmão, quando a verdade vier, talvez você chore. Você fala: caramba, todo mundo esfregou na minha cara e eu não vi. É a verdade no íntimo. A verdade no íntimo, aí você começa. Então, parece filme, né? Você vai rebobinando é das antigas, né? Entreguei a minha idade, perdão. Essa parte era muito íntima. Essa parte era contemplada, né, pai? Mas enfim. É no íntimo. E o íntimo é tete a tete teu com Deus. Porque quando Ele revelar, Ele faz conhecer o que é essa sabedoria. Você fala: nossa, é mesmo, né? E aí começa a florescer, a nascer, começa a crescer. Então é no íntimo. E Deus, vai no 7, por favor, pelo 6 e 7. Depois que Ele faz isso e a gente começa a ver no íntimo, entender, enxergar e falar: doeu, chorei, acabou, entendi, acabamos, tá? Senhor, me purifica com esopo e eu ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Dependendo daquilo que o Senhor te revela, daquilo que você vai ter nesse momento do íntimo, dessa verdade, talvez venham coisas assim que você fala: nossa, que coisa feia, que coisa que, sabe, não é legal. E aí assim a gente pede para o Senhor fazer essa limpeza, fazer essa purificação, tirar aquilo que a gente não quer que permaneça mais na gente. Mas a gente precisa pedir, a gente precisa falar, a gente precisa enxergar. A gente precisa enxergar o que não está bom e pedir: Senhor, me lava, me purifica, porque só Ele pode fazer, sim, ficar mais branco e limpo do que a neve. E Deus sempre nos convida a florescer em meio ao deserto. E aí eu lembro do nosso retiro, Isaías 43, versículo 18 e 19, complementando que nada é por acaso. Nós estamos no ano de ser barro na mão do oleiro. Não é à toa, meus irmãos, não é à toa. E a cada palavra, a cada ministração, a cada coisa que o Senhor traz, elas vão se costurando com uma colcha de retalho na nossa vida. Isaías 43, versículo 18, ele fala: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. 19, eis que faço uma coisa nova, e agora sairá o quê? Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no... ao ermo aí de novo. Ao ermo aí de novo. Mas ele só vai depois que você endireita. E ele fala: não vos lembreis das coisas passadas, nem das antigas, eis que faço uma coisa nova. Se vocês perceberam, existe uma sequência, existe um processo, existem etapas. Não adianta eu querer agora, chutei, não quero mais essa planta porque ela não me dá limão. Senhor, eis que faço coisas novas, abre meus ermos, dá. Tem que endireitar primeiro. Aleluia. Tem que endireitar primeiro, tem que ter essa intimidade, tem que enxergar, tem que tratar. Você tem que ver isso em cada um. Porque a promessa existe, sim. Está claro? Está claro. Deus está lá, Ele falou: ó, sim, tem coisa nova, sim, vai ter luz. Mas Ele fala: porventura não a perceber. Será que você vai ser capaz de perceber? Será que você vai ser capaz de perceber? Porventura você não percebeis? Ou Ele fala: poxa, porventura você não percebeis? Vai botar um caminho no deserto? Vai. Vai botar rio no ermo? Vai. E eu te digo,
Vale a pena servir e seguir ao Senhor sempre. Aleluia, Jesus. Meu casaco estava por aqui. Vocês viram meu casaco? Presta aqui rapidinho. Olha só que interessante. Esse aqui não estava. Mas vamos lá. Esse casaco, vocês vão lembrar dele. Como é que tá? Largo, grande. Quando eu vesti ele há um ano atrás, ele não fechava. Então, portanto, não falem que é sofrência, tá, gente? Porque não é, não, tá? É decisão de emagrecer. Por favor, me ajudem, gente. Obrigado, senhor. E ele já está. Está do ladinho. Aleluia. O que eu quero dizer para vocês com isso aqui, meus irmãos? Obrigado. Obrigado, já conheço. Se você que me vê ficar preso nesse, isso é um ano. Esse casaco vai fazer um ano agora em maio. Um ano em maio, né, pastor? Um ano em maio. Um ano em maio do casamento. Já fez. Glória a Deus. Se você não perceber que o casaco de um ano atrás não serve hoje, meu irmão, o problema não está em mim. Eita, Jesus. O problema não está em mim, meu irmão, nem em você. E é isso que Deus me traz aqui para te dizer. Se você está olhando lá atrás e falando: ah, mas o fulano não sei o quê, ah, mas o Beltrano não sei o quê, ah, mas ele trabalha assim, ah, mas é da igreja, pastora Lúcia, né? Pastora, bem, para voltar, temos que conversar sobre algumas coisas. Meu irmão, perceba esse exemplo do casaco. Não tem nem como usar, não cabe mais. Ó, correu muita água debaixo dessa ponte. E já me caminhando para o final, no tempo certo, glória a Deus por isso. Glória a Deus. Isaías 35, versículo 7. Isaías 35, versículo 7 diz assim: e a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações que jaziam os chacais haverá erva, canas e juncos. Versículo 8: e ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo, e o imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Aleluia. Versículo 7 de Isaías 35. Nós começamos em Isaías 40 falando que vai abrir caminho, vai ter ermo, vai abrir rios, vai abrir tudo. Versículo 43, falamos também que não é para lembrar de coisas passadas, mas você lembra que lá no 35 ele já estava falando. Muito antes de Jesus, Deus já estava falando. Ele já estava falando: olha, terra seca vai ter lago, terra sedenta vai ter manancial. Onde haviam ou jaziam chacais, haverá erva com canas e juncos chacais. Quem gosta de filme, daqueles filmes, vai falar chacais, né? Que aqueles chacais loucos ficam uivando, fica aquela coisa agonizante lá. Quem são os chacais? Saqueadores. São lamentos de dor, são tristeza. Então ele fala: onde jaziam chacais, onde havia dor, onde havia lamento, Aleluia. onde haviam saqueadores. Ele fala: haverá erva com canas e juncos. Canas e juncos. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ver plantação de cana, mas eu cresci, meu pai tinha canavial. Ele fazia rapadura e cachaça. Cana e juncos são plantas, vamos dizer assim, que elas necessitam de muita água. Elas sugam muita água para crescer. Elas sugam muita água para estar bem. Então a gente vê a diferença, porque até a terra brota água, até a terra é boa, até a terra muda. Aleluia, Jesus. E aí a gente vê junco. Junco é uma planta, é aquática. A gente vê lá em Êxodo, não precisa colocar, mas em Êxodo fala que o cestinho de Moisés eram de juncos, onde botou Moisés na beiradinha do rio. E são também combustíveis para fornalhas.
e são também muito flexíveis. Então, ou seja, a gente vê que desde antes de todas as promessas que a gente viu no 40, Isaías 40, Isaías 43, lá no 35 ele já estava avisando: vai mudar, o cenário vai mudar, o cenário vai mudar, o cenário vai mudar, mas o cenário vai mudar, mas precisa do nosso passo. Precisa, Deus precisa ver em nós essa mudança. Esse desejo de vontade, essa vontade de começar a mudar o erro que não está endireitado na nossa vida. Porque não adianta a gente ficar deitado em berço esplêndido igual o nosso hino brasileiro. Não adianta, não funciona desse jeito. Caminhando no final, vai preparar o ministério do louvor, já pode vir. Beautiful, no time certo. Êxodo 40 para fechar. 36. Êxodo 40, 36, super conhecido, que fala sobre a nuvem. O povo se movimentava somente com o direcionamento do Senhor. Sempre